Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje o nosso tema é investimento anjo. E para isso, trouxemos aqui talvez a maior referência nessa modalidade de investimentos no Brasil, o Cássio Spina, empreendedor, investidor, fundador da Anjos do Brasil, mas vou deixar para ele essa apresentação. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com você, conversando com você, com os ouvintes aqui do podcast. Acho uma iniciativa super bacana a gente sempre poder estar compartilhando aí conhecimento e experiência, né? Então, contando assim muito rapidamente aí sobre minha história, né? Como você já comentou, minha trajetória começou como um empreendedor. Acho que muitos de vocês, né, começaram aí. Eu comecei na época de faculdade, na área de desenvolvendo software, né? Eu aprendi desde garota a programar, né? Acho que como muitos empreendedores começam. E surgiu a primeira oportunidade de desenvolver um software, né, que virou o meu primeiro negócio, né? Não chamava startup naquela época, mas não é muito diferente do que muitas startups surgem hoje, né? E fui, né, criando essa trajetória. Depois criei um outro negócio. Na época, software era um mercado pequeno, né? Hardware era um grande mercado, o oposto do que é hoje. Mas, enfim, querendo crescer, querendo desenvolver, né, e criei uma startup, uma empresa da época de equipamentos, né, na área de conectividade, e fui tendo essa trajetória, né, essa jornada inicialmente com o bootstrap, e depois de um certo tamanho, um certo porte, acabei sendo procurado por venture capitalists, né, no começo dos anos 2000, depois do estouro da bolha da internet, que viram na minha empresa um valor, né, de ser uma empresa que já gerava caixa, que era lucrativa e que tinha algumas inovações interessantes. E aí acabei fazendo meu ciclo, né, como muitos empreendedores fazem, recebi investimento e vendi meu negócio em 2009. E a partir daí falei, bom, já empreendendo tanto tempo, né, queria fazer algo diferente. Conheci o modelo de investimento anjo dos Estados Unidos, que alguns conhecidos meus lá faziam. Falei, vou querer fazer isso aqui no Brasil. Naquela época tinha já alguma coisa, mas ainda era relativamente tímido, pequeno. Mas foi uma época que a coisa começou a emergir, né, aqui no Brasil. E eu realmente me apaixonei por esse tema, né, eu vejo o valor que isso gera para o empreendedor. Tanto como empreendedor, eu sabia a falta que eu sentia, que não é só do capital, não é só do dinheiro, né, de orientações, de experiência, de conexões. E além de, claro, ter isso, estudos que demonstram, né, comprovam que o investimento anjo sim faz muita diferença para os empreendedores, né? E para resumir essa história, né, como vocês sabem, em 2011 fundei Anjos do Brasil com esse propósito, né, uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de fomentar, né, investimento anjo, mas muito para apoiar os empreendedores, né, que é a nossa grande missão. Boa. E pegando desde essa trajetória, talvez de 2009, 2011 para cá, como que tu vê essas fases do investimento anjo no Brasil, né? Como que tu traria essa trajetória? Tu faz algum tipo de separação entre essas eras do investimento anjo? De certa forma, sim. Eu acho que assim, né, investimento anjo, digo, até é importante ficar claro, né? Ele é uma prática, né? Mais do que, eu falo, não é um título. Eu falo para a pessoa, você é investidor anjo. Eu falo, não, eu faço investimento anjo, né? E quem faz investimentos anjo? É qualquer um que, né, como eu falei, investe em empresas, não só startup, mas em empresas, e ajuda ela com experiência, com conhecimento, com rede de contatos, enfim, com tudo aquilo que ele pode dar além, né, do próprio capital financeiro, tá certo? E se você ver, quer dizer, já existem históricos, né, casos de investimento anjo, né, que a gente conhece, década de 90, né, não existiam nem grupos, nenhum grupo de investidores anjo, só que, claro, existem as boas práticas. Então eu diria que tem essa era, vamos chamar assim, meio que quase que pré-histórica do investimento anjo aqui no Brasil, né, em que era feito de uma forma mais individual, mais, né, casual. Depois existiu, né, um momento aí que, né, a época da bolha.com, que começou a se formar alguns grupos, começou, né, alguns movimentos mais nessa linha, e eu acho que a partir realmente aí da década de 2010, 2011, foi quando a gente começou no Brasil, realmente acho que esse movimento começou a crescer de alguma certa forma, e a gente, claro, buscando colaborar e contribuir para esse crescimento estruturado e sustentado, usando as boas práticas, né, que a gente que eu aprendi, né, que eu falei com tanto investidores lá de fora, né, principalmente, quanto até os próprios investidores que investiram em mim, né, eram VCs, não eram investidores anjo, mas tem muitas coisas em comum. Então, usando tudo esse conhecimento adquirido, eu falei, não, deixa eu tentar aplicar isso aqui no Brasil para a gente conseguir desenvolver esse ecossistema. Então, acho que nós tivemos aí, vamos dizer assim, esse processo de desenvolvimento da década de 2010, e agora ainda temos desafios, porque o investimento anjo, apesar de hoje já está muito mais conhecido, ainda tem muito para crescer, né? Pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho do potencial que a gente tem no nosso ecossistema, a gente sabe que a gente ainda tem ainda
Devemos fazer como as startups fazem, né? Escalar o investimento anjo aqui para todo mundo. Não só investimento anjo, investimento em startups, eu gosto de dizer, né? Porque não é só investimento anjo, né? Tem todo um ecossistema, né? Como o trabalho que vocês fazem de equity crowdfunding, né? Os fundos de venture capital, todo mundo tem que trabalhar juntos para a gente juntos conseguir construir um ecossistema saudável, sustentável e benéfico para todo mundo. Boa, legal. Trazendo alguns dados aqui que a Juliana da nossa equipe levantou. Hoje no Brasil, de acordo, acho que até com a última pesquisa da Anjos do Brasil, são 7.800 investidores anjo no Brasil, né? 7.800, essa dada assim, também, novamente, né, que eu sempre ressalto, a gente fala 7.800 investidores anjo, mas foram 7.800 pessoas que fizeram investimento anjo. Essa pesquisa é de 2021, né? A gente, em 2022, a gente está terminando de coletar os dados. Ah, certo. Vamos lançar a pesquisa quando a gente lança tudo, já fazendo uma pequena propaganda no nosso congresso aí de investimento anjo em junho, né? Com dados mais atualizados. Mas o que eu quero dizer é isso, assim, se você perguntar, Cássio, mas só 7.800 pessoas que fazem investimento anjo? Não. Em 2021 foi 7.800 que fizeram. E obviamente que isso às vezes alterna, às vezes a pessoa não fez num ano, faz no outro, né? Então tem um público maior, sem dúvida nenhuma, que faz investimento anjo, tá? Mas ainda assim, quando a gente pega a comparação com os Estados Unidos, aqui são 360 mil investidores em 278 grupos. No Brasil, acho que um pouco mais de 30 grupos organizados aí de investimento anjo, dado o último número que eu tive acesso. No Brasil, em que fase tu acha que a gente está? E se isso tem o potencial para chegar nesse tamanho, pelo menos proporcional, né, ao que chegou já aos Estados Unidos? Então, eu acho que assim, né, fazendo analogia com as startups também, acho que a gente já passou a fase de validação, estamos em tração, agora para tentar, né, chegar na fase de escala, entendeu? Então, hoje já, né, como eu falei, quando eu comecei a investir em startups, até existiam alguns grupos, mas eu via que alguns grupos surgiam, depois desapareciam, alguns grupos às vezes começavam a ficar parados, não estavam muito ativos, né, e quando eu montei Anjos do Brasil, eu falei, tem que ser uma rede colaborativa, aberta, e que a gente tenha, que a gente chama massa crítica, né? E a gente quer fomentar esse ecossistema, não só ser uma rede, mas mais que isso, né? A gente tem um trabalho de educação, de conhecimento, que é para disseminar o conhecimento, para que mais pessoas façam investimento e os empreendedores também saibam como conseguir investimento. Então, como eu falei, foi um trabalho, no começo foi bastante difícil, é claro, né? Mas acho que a gente conseguiu superar essas etapas, que eu falei de validação, né? Acho que estamos na fase de tração, indo para a fase de escala. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu acho que o Brasil, claro, dentro da proporção do PIB, né, hoje, assim, se você comparar com os Estados Unidos, né, eu diria assim, falando tamanho de proporção de economia, pelos números que a gente tem aqui, a gente tem que crescer praticamente quase 10 vezes mais para estar na proporção, não é no número igual, na proporção do tamanho do nosso PIB em relação ao PIB americano. Então, como você pode ver, ainda tem muito para crescer. Eu acredito que sim, temos esse potencial, agora temos que acelerar esse crescimento, né? Esse é o grande desafio que a gente tem. E para isso também a gente na Anjos do Brasil trabalha tem um outro pilar que a gente trabalha, além da educação, além da rede, que é a parte de políticas públicas. Porque internacionalmente você vê que todos os países, né, que adotaram políticas de estímulo para investimento em startup, eu falo, não é política para investidor anjo, é para investimento em startup. Uhum. Né, porque hoje, infelizmente, a gente tem ainda uma política que não é tão favorável assim para você fazer investimento em startups. E a gente precisa disso, como já foi feito em... não só Estados Unidos, na Europa, né, mas os próprios outros BRICS, eu falo, gente, se você olhar lá, né, África do Sul tem um político de estímulo enorme lá para você investir em startups, né, mesmo a própria Índia também tem políticas, então o Brasil também precisa, né, agora adotar esse barco, a gente espera que a gente consiga isso, porque eu sei que isso vai ajudar muito a gente a acelerar esse processo. Com certeza, isso é benéfico para todos os lados, assim. Tenho te visto também bastante ativista dentro dessa causa aí, tanto com o marco legal das startups, quanto com outros avanços que até aconteceram, né, dentro da legislação, mas que ainda parece ter faltado bastante coisa, né? Infelizmente sim, infelizmente a parte de, como eu falei, de tratamento tributário para investimento em startups ainda é bastante, vamos chamar assim, né, não amigável, né? Então eu falei, gente, isso assim, vai impedir de alguém fazer investimento? Não. A gente faz do mesmo jeito, não é isso que impede, porque a gente tem uma visão que vai além só do propósito financeiro, né? Porque eu até falo isso, investimento em startup, sim, temos que buscar retorno financeiro, porque senão não é algo sustentável, né? Um retorno financeiro bom, que compense o risco que você tem, porque é um investimento que tem um risco mais elevado, né? Mas assim,
não é só isso, acho que tem um propósito. Acho que todo mundo que investe em startup tem um propósito de ajudar, eu falei, o empreendedorismo, a inovação, de desenvolver a nossa economia, né, de poder botar o Brasil num patamar que a gente merece estar, entendeu? Então, acho que essa combinação de fatores. Agora, a gente sabe, que eu falei, por experiência internacional, que para você atrair mais investidores, você precisa, né, dar uma cenourinha, uma sinalização, dizendo, olha, vem aqui, que tá vendo, você tem um potencial de bom retorno financeiro, tal, e além disso você tem um estímulo adicional para poder estar investindo, né? Isso a gente viu, né, todos os países que adotaram isso, a curva, fez a famosa curva J, né, que os empreendedores buscam, né, que dá aquela inflexão de crescimento acelerado, e é isso que a gente precisa fazer. Mas assim, com isso, sem isso, eu acho que vamos continuar crescendo, estamos trabalhando para isso. Acho que o importante é que tanto os empreendedores quanto os investidores se preparem, se capacitem, aprendam quais são as boas práticas para que tenham sucesso, né, nesse relacionamento mutuamente. E trazendo até, talvez tenha muito a ver com isso que tu disse agora, né, mas também nossos levantamentos aqui, no ano de 2022, aumentaram o número de grupos de investimento anjo e de investidores anjo, né? E aí, isso tem a ver também com esse propósito por trás de não estar somente pelo financeiro, ou sim era um bom momento financeiramente para entrar nesses investimentos? Eu acho que é os dois, né? Acho que assim, como eu falei, acho que o nosso ecossistema está amadurecendo, os empreendedores estão ficando mais bem preparados, então tudo isso, obviamente, traz uma perspectiva de maior potencial de retorno financeiro, mas como eu falo para todo mundo, né, investimento em startups é investimento de médio e longo prazo, né, retorno que você vai ter na média de 3, 4, 5 anos, às vezes até mais, dependendo da startup, pode levar mais tempo. Então você não é aquele retorno de curto prazo que você está buscando, né, o investidor que está olhando realmente com essa visão. Mas é o que eu falo para todo investidor, o retorno financeiro pode demorar, mas eu tenho certeza que você vai ter 2 retornos imediatos. Primeiro, o prazer de estar ajudando essas startups, contribuindo, e eu falo, gente, às vezes o que você ajuda pode ser, você fala, nem precisa, não, mas eu preciso estar junto com o empreendedor, nem sempre, às vezes só o fato de você, como investidor, estar divulgando essa startup para sua base, sua rede de relacionamento, já é uma ajuda, gente, já é uma forma de você estar apoiando essa startup. Então esse prazer de você estar contribuindo, nesse sentido que você está, né, tendo aquela contribuiçãozinha para ela, e tem um segundo retorno que você vai ter imediato, que é aprender também. Acho que tem um aprendizado enorme, eu digo para você, mesmo para nós investidores, né, que a gente fala, a gente tem uma experiência profissional, eu falei mais de 20 anos empreendendo, outros, às vezes executivos, a gente altos executivos, inclusive muitos deles têm vindo investir, olhar, eles falam, gente, eu quero aprender esse mundo, é um mundo que eu não conheço, e garanto para vocês, esse é um retorno que você vai ter enorme, tem gente que fala, pô, mas isso aqui é mais barato que se eu pagasse um MBA, entendeu? Então, e aprendo muito mais na prática, né? Não é teoria, é prática, é realidade, é o dia a dia dessa startup, entendeu? Então, esse é o retorno que eu garanto, imediato, garantido, entendeu? E o retorno financeiro, se você fizer, né, conforme a boa prática, montar um seu portfólio, né, que a gente fala, né, ter a sequência de investimentos, não precisa investir tudo de uma vez, mas investir sempre, continuamente, né? É isso que mostra, né? Isso tem inúmeras pesquisas e estudos internacionais que mostram quem faz isso, o retorno financeiro vem, entendeu? Sim. Vem porque você balanceia seu portfólio, você consegue ter de alguma forma, né, mesmo, claro, algumas talvez não deem retorno, mas aquelas que derem retorno vão pagar tudo aquilo e vão te dar um bom retorno financeiro. Legal, e acho que esse tema é bem interessante porque a gente escuta bastante isso no dia a dia, sobre essa oxigenação, né, sobre esse trazer essa inovação de repente para dentro de uma maneira diferente de ter que fazer um MBA ou outras coisas, ou aquilo que a gente costuma dizer assim, tu conhece a inovação dentro da cozinha, né, antes de sair na capa de revista, que daí todo mundo já sabe sobre aquilo, né, e esse retorno do investimento, muitas vezes não se dá exatamente no investimento realizado, mas sim em como tu traz isso para o teu dia a dia, e esses benefícios podem gerar muito mais coisa, né, então é muito interessante a gente entender essa dinâmica, porque diferente de outras classes de ativos, é difícil tu trazer esse tipo de conhecimento investindo numa empresa listada na B3, né? Talvez alguém estude um pouco mais, tenha um pouco mais de acesso à informação, assim, mas não é a mesma dinâmica que a gente vê no dia a dia, né? E isso, assim, talvez ali nos investidores de fundos, e alguns dos investidores nossos, e certamente da Anjos do Brasil, são investidores de fundo, tem lá a sua alocação passiva de recursos, onde estão expostos a essa classe de ativos, mas
essa ideia, estar ativamente dentro da startup, contribuindo ou recebendo esses insights, esses insumos ali de dentro, isso com certeza, né, deve ser um fator decisivo aí para o aumento dessa rede, né? Com certeza, eu acho que isso, como eu falei, tem muitos que eu falei, muitos, tanto empresários, executivos que vêm atrás de nós e falam exatamente isso. Poxa, eu quero mais do que tudo aqui aprender, entendeu? Esse é o grande objetivo. Claro, quero ter retorno financeiro, precisa ter, mas não é só o propósito financeiro, né? E eu falava, bom, ok, esse é o retorno que eu te garanto que você vai ter, tenho certeza absoluta que esse, independente de qualquer coisa, você vai ter. E depois lá, né, a médio e longo prazo, se você fizer direitinho como deve fazer a cartilha, você vai ter o seu ganho financeiro também, que é interessante para o seu portfólio, para compor o seu portfólio, como você falou. Porque a gente fala, tem a pessoa do investidor, fala, olha, você nunca vai comprometer, né, uma grande parte do seu patrimônio em investimento anjo. Não, uma parte pequena que você vai comprometer, mas é uma parte que vai te ajudar você nessa composição de portfólio e vai te ajudar, como eu falei, vai te dar esse ganho adicional. E daí trazendo de quem que pode ser esse investidor anjo? Tem algum limite ou a partir de quanto que ele consegue iniciar nisso? Quais que são os maiores desafios para entrar nesse mundo do investimento anjo? Eu acho que assim, as características, né, que são importantes para o investidor anjo são, primeiro, obviamente, ter alguma experiência profissional, né, seja como eu falei, com empresário, com executivo, com profissional liberal. A gente tem advogados, temos médicos, que trazem sim muito valor também, porque queira ou não queira, né, a gente fala, também são empreendedores, né, têm seus negócios, né, muitas vezes, né. Enfim, então, acho que esse é um requisito importante, né? Você ter alguma experiência, conexões, enfim, que for. Não precisa ser, assim, você não precisa investir só naquele setor que você domina, tá? Isso é importante. Até pelo contrário, às vezes até você vê outros setores, você agrega um valor que o empreendedor não tem, né? Então, eu sou um cara muito ligado à área financeira e vou investir num negócio de, nem sei, de produtos saudáveis. Eu não conheço esse mercado, mas eu sei, mas às vezes o empreendedor conhece muito bem. Você aprende com ele, só que você ajuda às vezes no que falta para ele. Então essa complementaridade ela funciona muito bem. E em termos de recursos, eu falo, o investidor anjo não precisa ser nenhum multimilionário, nada disso, né? A gente fala, os tickets normalmente usuais para startup vão de 10, 15, 20, 30, 40, alguns casos um pouco maior, mas por startup você investe 20 mil reais, 20, 30 mil reais na média por startup, né? E óbvio, isso, como eu falei, não pode comprometer seu patrimônio. Eu falo, é o ideal que nunca comprometa mais do que 10% da sua renda anual, né? Ou do seu patrimônio líquido. Então, e como eu te falei, você não precisa fazer tudo investimento de uma vez, nem deve, né? Essa não é uma boa prática. Investe, eu falei, em 2, 3 startups por ano, né? Em 5 anos você vai ter um portfólio de 10, 15, que já é um número bom para você ter uma garantia do retorno financeiro. Então, novamente, não precisa ser nenhum multimilionário, né, disso. Claro, tem que ter algum patrimônio mínimo lá desse colchão, quer dizer, não, é o dinheiro que ele não vai precisar nesses próximos 3 a 5 anos, né? Importante nisso, tá certo? E garanto para vocês que eu falei, fazendo direitinho vai dar muito certo. Boa. E aí, digamos, né, a pessoa decidiu, cumpro todos esses requisitos, quero começar a ser um investidor anjo. Talvez ele já tenha passado por ele alguma oportunidade de alguém da empresa, algum parente, alguém que fez essa oferta de poder entrar como investidor. Mas a gente sabe que isso não é sustentável num longo prazo, né? Não vai ser todo dia que o cavalo está passando encilhado na frente, né? Qual seria a melhor maneira dessa pessoa estar exposta a isso? Então, assim, a boa prática que eu falei tradicional, né, que eu justamente quando eu montei Anjos do Brasil foi muito com esse propósito, é você participar de um grupo, de uma rede, né, de investidores anjo. Por quê? Porque aí você vai poder, primeiro, né, como eu falei, você vai fazer o seu cheque, você não precisa fazer o seu único investidor naquela startup, né? Você vai dividir, às vezes a startup está captando 300, 400, 500 mil, 1 milhão, às vezes até um pouco mais, você vai dividir esse tamanho desse cheque total entre esses grupos, esses outros co-investidores da rede do grupo que você faz parte. Então, o ideal é isso, quer dizer, você participe de um grupo, né, e a partir daí você vai estar, né, e também não só isso, não só pelo valor do dinheiro, mas também do conhecimento, do valor agregado para a startup, né? Obviamente, se a startup tiver 10, 20, 50, 100, ou alguns, né, centenas, como a CapTable faz, quanto mais é melhor essa conta, tá? Claro, sempre com uma governança, com uma organização, né? É importante você entender também, né, qual que deve ser o seu papel, né? Nunca pode ser um papel de ingerência, né? Um papel, isso não agrega valor, isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então tem que saber exatamente muito bem o seu papel, que tem que ser lá como investidor para startup, onde você pode realmente ajudar e pode, né, fazer com que ela cresça mais rápido e melhor, tá?
Mas, enfim, boa prática diz que você deve investir, como eu falei, né, em grupos, tá certo? Sempre dividindo, né, o seu cheque com os outros investidores e também, né, poder agregar mais para esses empreendedores com essa rede de investidores que você está investindo juntos, né? E também, obviamente, na avaliação, no conhecimento, sempre com uma boa governança. Isso a gente sempre recomenda que esse grupo tenha um investidor líder, que coordene o processo, né, junto a esse relacionamento com o empreendedor. Então, ter essas boas práticas, elas ajudam muito você, né, a estar no dia a dia agregando valor, né, e gerando, né, um potencial maior para o retorno do seu investimento. Boa. E dentro disso, assim, acho que tem essas boas práticas, mas também, especialmente o Cássio e a Anjos do Brasil, trabalham muito no aspecto educacional disso, né? Então tem ali muita coisa. Acho que talvez alguns desses executivos que passem a integrar redes de investidores ou passem a fazer investimento anjo, estão muito acostumados com o jogo de soma zero, talvez, da sua empresa, de eu preciso tirar um pouco mais do outro lado para eu ganhar um pouco mais. E a gente sabe que essa prática dentro do Venture Capital destrói valor, né? Então talvez tu conseguir um pouco mais, tu perca tudo aquilo que tu colocou, né? E como que vocês trabalham esse aspecto educacional, talvez até para ter um certo alinhamento de expectativas entre a rede como um todo, né? Excelente questão, né? Porque justamente, né, o investimento em startups ele é bem diferente, né, daquelas transações negociais mais tradicionais, né? Como você falou, é um jogo de somar, não é um jogo de dividir, entendeu? Porque no final a gente está construindo algo, é algo que não existe ainda, tá certo? Então o importante é crescer isso, é fazer ele se desenvolver, né? É diferente quando você faz uma negociação que você sabe que se você, né, já tem um bolo fixo, né, o bolo já está de um tamanho certo, então óbvio, cada um briga pela sua fatia, porque aquele bolo é daquele tamanho. A startup não, a startup é um bolinho pequenininho que a gente vai botar muito fermento nela para crescer muito. Então se você pegar uma fatia um pouquinho maior ou menor, não é isso que faz a diferença, né? Uma das coisas que a gente faz na Anjos do Brasil também são missões internacionais, né? A gente leva investidores, levamos muito para os Estados Unidos, agora a gente leva muito para Israel, que é um ecossistema fantástico, para aprender com quem faz, né, isso há 20, 30 anos. Né? E uma das coisas que eu lembro muito bem, o investidor me falou isso, olha, eu fiz um retrospecto aí, o investidor já tinha investido mais de 250 startups, né? Um número gigantesco. Ele fez um retrospecto, pegando todo o histórico dele, startups, e ele falou, olha, eu verifiquei o seguinte fato, nunca foi ter um percentual um pouco maior, um pouco menor, né, que fez a diferença no retorno do portfólio. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o retorno ele sempre é concentrado em algumas startups do seu portfólio. E quando esse retorno o múltiplo acaba sendo muito elevado, 20, 30, 40, 50 vezes, às vezes, em alguns casos, ou mais até. Tem casos que eu já sei que foi de centenas, mas enfim, exceção também, não é assim que acontece sempre, né? Mas então o retorno é tão alto nessas startups que não é um pouco a mais, um pouco a menos que vai fazer diferença para você, entendeu? Então é justamente isso, como você falou, a gente busca fazer, né, além das missões, a gente tem cursos de formação, de preparação de investidores, tem toda a parte de governança, de conselheiros, advisors também. Uma das coisas que a gente tem, inclusive, estimulado e incentivado mais recentemente, a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, né, tem dúvida, mas como é que é essa relação com startup? Não sei muito bem, então está meio receoso. Fala, então faz o seguinte, a gente até abriu agora recentemente uma nova categoria para membros da Anjos do Brasil, que são membros que ainda não são investidores, são vamos dizer, uma categoria de entrada, que são de advisors e conselheiros de startups. Porque a gente fala, é um público que tem muito conhecimento, que tem muito valor para agregar, então ele entra para aprender, para ver e para começar a ajudar também essas startups. E claro, é uma opção dele, mas a gente sabe que no final muitos acabam tomando gosto e acabam virando até investidores depois. Mas não é, a gente deixar claro, não é obrigatório, não tem obrigação nenhuma, tá? Então, mas no fim, porque no fim, o grande valor está nisso, né, gente? Dinheiro, claro, precisa ter, porque sem isso, a startup não consegue crescer. Mas o grande valor está nesse conhecimento, nessa experiência, nesse know-how, que é o que ajuda, que faz a startup, né, cometer menos erros, ter menos falhas e ter mais chance de sucesso, até como o próprio OCDE tem um estudo comprovando essa informação, né, uma pesquisa extensa que eles fizeram. E dado que o investimento em startups é um investimento privado, então talvez seja um jogo mais de acesso, né, de conseguir chegar nas melhores oportunidades, como tu trouxe, algumas oportunidades tendem a ser as que paguem o retorno de todas as demais. Também, talvez, o ter esse acesso, quem terá esse acesso é quem tem um melhor relacionamento, quem tem uma boa visibilidade de mercado, por ter boas práticas de mercado, e o empreendedor
querer ter ele ao seu lado, né, como um investidor anjo mesmo, né, não aquele investidor que talvez não seja o melhor para se ter ao lado. Como que alguém que está entrando, ou alguém que já faz esses investimentos, consegue dar mais visibilidade para isso, para ter esse melhor acesso e conseguir chegar nos melhores empreendedores? Excelente pergunta, né? A gente diz assim, esse nosso ecossistema ele tem duas características bem curiosas, porque para quem está de fora às vezes não percebe tanto, que são duas coisas. Uma, a primeira, talvez a mais importante, é a questão, é um mercado reputacional, como você mesmo falou. Para você ter acesso às melhores startups, aos melhores empreendedores, você precisa, né, mostrar que você é um cara que agrega valor, que você apoia, que você contribui, você colabora e ajuda para elas efetivamente, né? E que você não é um cara que justamente está ali só para tentar tirar valor, você está ali para gerar valor, tá certo? E isso, obviamente, demanda tempo, né? Você não vai conseguir fazer isso no dia pronto. Por mais que você, que eu falo para todo mundo que entra na rede, você pode ser um cara muito conhecido no mercado, na sua área, no seu setor. Isso dentro da questão de investimento não que não tenha valor. Tem valor, mas não é isso que vai determinar se você vai ter acesso às melhores startups ou não. O que vai determinar é a tua reputação dentro do ecossistema, né? E segunda coisa, a gente diz o seguinte, né? Esse é um ecossistema que ele funciona muito por relacionamento e por indicações. A gente sempre diz o seguinte, as melhores oportunidades, elas vêm por indicações, por referência, alguém que indica para você, né? Então, por exemplo, na Anjos do Brasil, o que a gente faz muito é isso, a gente tem uma rede de colaborativa, de parceiros, né, como o CapTable, enfim, vários outros parceiros aqui que a gente tem um grande prazer, que são colaboradores também, e a gente sempre está, né, construindo esse relacionamento, aproximando e ajudando mutuamente, e através disso que a gente acaba recebendo muitas oportunidades muito bacanas de empreendedores, entendeu? Então, você participando, você também, claro, vai ter esse acesso, e vai poder começar a construir a sua própria reputação dentro do ecossistema. E a partir daí, sim, claro, você vai conseguir ter acesso também às melhores startups. Então não basta começar com uma assessoria de imprensa dizendo que vou começar a investir em startups, me procurem, né? Precisa, acho que, talvez entrar um pouco mais mansinho ali, aos poucos, e construir isso no mercado. E do lado da startup, né? Esses empreendedores, muitos deles talvez sonhem receber o investimento do Cássio Spina, da Anjos do Brasil, dessa rede. Como que seria a melhor preparação para esses empreendedores e qual seria o momento de começar a procurar esse investimento anjo? Bacana. Bom, o que a gente mais valoriza, tá? Sendo bem direto, bem sincero, dos empreendedores é a capacidade de execução. Então, eu digo assim, para todo empreendedor, cara, você quer conseguir investimento? Faz o máximo que você puder com o que você tiver de recursos. A gente sabe que quem está no comecinho, né, e não de investimento anjo no comecinho, tem pouco, né? Às vezes tem um capital dos sócios, da família, dos amigos, né? O famoso love money, enfim, que é bastante limitado. Mas eu digo assim, né? Aquele empreendedor que faz muito com pouco, eu sei que é aquele que tem o maior potencial de multiplicar meu investimento. Então, o que a gente gosta é isso. Então, acho que se você quer, né, buscar investimento, a primeira coisa é essa: execute muito. Né? Vá até o seu limite do que você consegue extrair o máximo na execução do que você consegue. Tá? Até porque isso é bom para você mesmo, vai até aumentar o seu valuation. Né? Óbvio, se o negócio está, né, mais bem estruturado, a gente está disposto a ter, né, a pagar um valor melhor para você. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto também, mas não é só isso, você precisa também entender como é que funciona o investimento anjo. Né? Eu digo para todo fundador, quando você for conversar com o investidor anjo, você precisa entender qual é o racional, a lógica. Né? A gente às vezes vê empreendedor, né, coisas assim, vou dar um exemplo até muito simples, mas só para ficar claro, não, porque minha startup vai gerar grandes dividendos no futuro. Né? Mas o investidor não está buscando dividendo, né? Então começou errada a conversa, percebe? Então tem que se preparar, tanto que a gente faz, né? Uma das coisas que a gente faz também é também a formação e preparação de empreendedores, explicando isso tudo para ele. Então, tem N formas, escrever livro sobre isso, né, fazer um pequeno jabá. Tem o meu livro sobre investidor anjo, que é justamente explicando, que é tanto para empreendedores quanto para investidores, como é que é essa relação, como é que o empreendedor tem que se preparar, o que ele tem que apresentar, como ele chega no investidor, né, enfim, todo o processo, como é que funciona. Então você também tem que conhecer bem isso. Então, essa combinação de execução com preparação é onde você vai ter maior chance de conseguir investimento. E a Anjos do Brasil está aberta para receber. A gente adora receber os empreendedores que queiram, né, encaminhar para nós, encaminhar para mim. Claro que sempre tem um time nosso que vai olhar com
com cuidado, porque eu, infelizmente, não consigo olhar todos os negócios, né? E também todos os investimentos que eu faço são juntos, né? Obviamente, sempre falo assim, gente, investimento, eu, como fundador e presidente, até para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, todos os investimentos sempre tem que ser pela Anjos do Brasil, né? Também sou um dos investidores da Anjos do Brasil, eu investi junto, entendeu? Às vezes tem pessoas que falam, não, mas eu quero o Cássio Spina. Não, gente, tem que ser assim, até para a gente ter uma equidade aqui, né? A gente é muito cuidadoso nessas questões aqui, para todo mundo ter aí acesso, né? E todos os membros nossos terem acesso às oportunidades. Você fala, todas as oportunidades que vêm para o Cássio vão ser para toda a rede. Boa. E trazendo aí, né, lá no começo a gente falou sobre não pegar uma fatia maior do bolo, não ficar brigando pela fatia maior do bolo, que ele é tão pequenininho ainda nesse momento, né? Agora também do lado do empreendedor, de vocês preferem quem faz mais com menos, né? E talvez aí isso tenha algum impacto no valuation. E às vezes a gente vê do lado do empreendedor, talvez até por desconhecimento de como funciona isso, de eu quero captar o maior volume de recursos para não ter que ir para o mercado novamente daqui a um tempo, ou para ter uma certa segurança de poder fazer muito teste, ou eu quero colocar meu valuation lá em cima, talvez também por estar captando uma quantidade de recursos maior do que o necessário. Certamente vocês devem ter alguns capítulos aí nessas formações sobre isso, né? É ótima questão, essa é importante. O empreendedor também tem que entender, da mesma forma como o investidor, né? A gente fala para o investidor, você não pode ser aquele ganancioso e querer, né, pegar um equity muito grande, até porque isso é o que a gente fala que é um tiro no pé, né? Porque se você diluir, qual que é o motivo de a gente ser minoritário, se tem uma participação pequena, tá, na startup? Porque a gente sabe que esse empreendedor talvez tenha que captar novas rodadas, e a gente sabe que o maior estímulo para o empreendedor é a participação dele societária, então ele não pode ser diluído demais, né, logo de cara. Tá? Então essa é a orientação que dá para os investidores. E para o empreendedor, a gente mostra o contrário, dizendo o seguinte, olha, se você querer inflar muito seu valuation, né, o que vai acontecer é que a conta não vai fechar para o investidor anjo. Porque a gente tem que entender como é que funciona, né, o modelo, e não é só investimento anjo, todos os investidores em startups funcionam uma lógica meio parecida. A gente investe um portfólio, né? Então, por exemplo, investimos em 10. No estágio de investimento anjo, a gente sabe que das 10 para 25, talvez, infelizmente, não vão dar certo. Por mais que a gente ajude, o empreendedor seja bom, enfim, tudo tem fatores que são, né, imponderáveis aí, que não tem. Então, ok, aí das outras 5, eu sei que talvez uma ou duas vão dar um retorno exponencial. Então, nessas que derem retorno exponencial, elas têm que meio que pagar a conta, como a gente diz, né? Tem que dar um retorno que justifique, né, todo esse risco que a gente toma. E assim, se eu já entrar num valuation muito elevado, de cara, provavelmente, mesmo que dê muito certo startup, esse múltiplo não vai ser suficiente para o meu portfólio. E aí o que vai acontecer? Se eu não tiver um retorno adequado, eu não vou continuar investindo. Então a gente tem que mostrar para o empreendedor, e também tem um papel muito importante de certa forma, estimular o investidor anjo, né? E estimular é dando o que é justo, o que é certo, entendeu? E que é proporcional ao estágio que ele está. Então, como você falou, o empreendedor está, enfim, querendo captar investimento anjo, não adianta ele chegar com valuation estratosférico, entendeu? Infelizmente a conta não vai fechar e a gente não vai investir. Da mesma forma, não adianta ele querer pedir um montante de investimento muito elevado, porque também da mesma forma vai ficar desproporcional ao tamanho dele. Ou traria uma diluição muito alta, que é ruim para ele, a gente não quer isso, né? Às vezes o empreendedor fala, não, o valuation está adequado, mas eu quero mais dinheiro. Mas aí você faz a conta, né? Então, ó, por exemplo, fazer uma conta de bônus que o valuation você falou que era 5 milhões, né? Não, então eu quero pegar 3 milhões, mas peraí, 3 milhões, 5 milhões, você quer 5 pré, 3 sobre 8 vai dar um valuation aí na casa aí de mais de 30%, 40%, um valuation, uma diluição muito alta. A gente não quer isso, vai atrapalhar o seu negócio. Então, vamos trabalhar por fases, né? Então, ok, vale 5 milhões agora, sua startup, então queremos diluir aí 10%, pegar aí um pouco mais de 500 mil, dá, né? A conta tem que fazer a continha direitinho, mas assim, 500 mil, ok, aí você vai ter uma diluição pequena. Claro, tem que ser o capital necessário. O mais importante é que esse capital te ajude a levar você para o próximo estágio, né? Quer dizer, permita com que você atinja um outro patamar para fazer uma captação nova. E aí sim, o seu valuation vai aumentar, aí o tamanho do cheque vai aumentar, e assim vai crescendo a escadinha, como a gente fala, dos investimentos. Boa. E aí tu tocou em alguns pontos, né? Pre-money, pós-money, a importância do co-investimento, de estar com outras pessoas, ou outros grupos, ou outros veículos de investimento. Acho que isso é algo que gera muito valor, né, dentro desse mercado, e acho que também a startup compor a estratégia de captação de recursos dela dentro daquilo que pode adicionar mais valor, e esses valores podem vir de
diversos investidores ou diversas formas de investimento diferentes, acho que isso também pode ser um diferencial na saúde e no sucesso da startup, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, cara, você tendo mais investidores, né? Cada um vai trazer algo a mais para você, entendeu? Mais contatos, mais conhecimento. Isso tudo, como você falou, aumenta a chance dessa startup ter mais sucesso. E às vezes até salva de algumas pegadinhas, né? Porque eventualmente um investidor, talvez por falta de conhecimento do investimento que ele está fazendo, adiciona alguma coisa que ter um outro investidor junto que veja aquele contrato, que entenda um pouco mais, pode salvar de algumas pegadinhas ali também. Com certeza, sem dúvida nenhuma. O que eu falei, são conhecimentos complementares, né? Da forma que a gente olha assim, nos empreendedores isso, também é bom que os investidores tenham esses conhecimentos complementares, né? Porque cada um olha um pedaço, aí você tem uma visão global melhor para todos. E falando um pouco, tu tocou no ponto dos teus livros publicados, né? Eu sei que tem um livro mais recente agora, de Corporate Venture Capital. Recebemos a Fabiana Fagundes, da FM The Hike, que ela fez o prefácio do livro e rasgou elogios para o livro. Sei que lá no grupo do WhatsApp dos gestores de CVC brasileiros também recebeu muitas estrelinhas lá nesse grupo. Se puder, então, nos falar um pouco mais sobre o Corporate Venture Capital e o livro, né? Claro, um prazer. Esse é meu outro chapéu, um chapéu menos conhecido, né? A maior parte das pessoas conhece mais pelo Anjos do Brasil, mas eu venho atuando desde 2012, me ajudando grandes empresas nesse relacionamento com startups, né? Eu ajudei várias grandes empresas a estruturar seus programas inicialmente de relacionamento, depois até de investimento, né? O Corporate Venture Capital, né? Ajudei a estruturar vários disso. Por que eu fiz isso? Porque eu vejo assim, o Corporate Venture Capital, da mesma forma como o investimento anjo agrega valor, tem um potencial também para agregar muito para a startup, né? Ajudar a alavancar, acelerar crescimento. Essas corporações têm acesso a base de clientes gigantescas, isso pode se potencializar, o know-how que elas têm e tudo mais. Agora, precisa construir uma relação saudável entre as partes. E esse é um grande desafio, né? Porque eu sei que muitos empreendedores olham para a corporação e falam, mas o cara vai me travar, vai demorar. Então a gente sabe, a gente tem que trabalhar os dois lados. Tem que trabalhar o lado da corporação, lógico, ela tem que ter mais agilidade, mais flexibilidade, mas, claro, é uma corporação e sempre ela tem que ter os cuidados necessários, que não tem como fugir disso. Então o empreendedor também precisa saber um pouco como se relacionar com uma corporação, né? Que ele também tem que se preparar, que estágio que é o estágio certo para ele procurar uma corporação, né? Eu falo para o empreendedor, não adianta você querer estar no comecinho e já querer se associar a uma grande empresa, vai ser difícil, porque você não vai conseguir, né, gerar valor para ela e talvez ela não consiga para você e a relação talvez não seja tão boa, então tem que já estar com uma certa maturidade. E o livro ele foi muito fruto também disso, da mesma forma quando eu escrevi o livro Investidor Anjo, foi para tanto para os empreendedores quanto os investidores aprenderem como construir esse relacionamento. Eu acabei, né, usando a experiência aí que eu tenho de praticamente 10 anos fazendo isso, para também mostrar tanto para as corporações quanto os empreendedores como construir um relacionamento saudável entre eles, e quando bem feito, ele gera muito sucesso, sim. Não é fácil de fazer, já adianta, é difícil, tá? É difícil porque são mundos muito diferentes, é uma verdade isso, mas são mundos que a gente vê hoje que tem muita vontade de se relacionar, né? Então a gente vê as corporações cada vez mais olhando isso com bons olhos e sim, muitas delas se dispondo a se adaptarem a essa realidade, mas também o empreendedor também tem que saber um pouco como fazer isso, né? Então o livro ele vem muito com esse propósito, né? E eu acabei fazendo assim, né? Tem toda uma parte, dividir em duas partes, uma parte inicial que é a parte que explica todo, né, como processo de corporate venture capital, os aspectos, né? Tive alguns autores aí que colaboraram nisso, e também a segunda parte do livro é dedicada a estudos de caso escritos pelos próprios gestores de CVC. Entendeu? Eu falei, eu quero que eles contem como cada um desenhou, porque cada empresa é única, né? E por mais que a gente fale, tem as boas práticas, cada uma tem o seu modelo de CVC. Então é legal porque o empreendedor também conhece. Olha como, por exemplo, o Bradesco tem o case dele lá, tem a CSN tem o case dela lá, e tem vários outros cases, né? Ele vai conhecer como cada corporação faz, Mercado Livre como é que faz, e cada um dá. Então eu quis colocar isso também para cada um saber, já aprender e conhecer também. Muito bom, já está na minha lista, confesso que ainda não li, mas talvez quando esse episódio for publicado já terei lido aí, porque tantos elogios que eu vi aí, com certeza está no top lá da lista. E como a gente falou de eras de investimento anjo, também as eras do CVC, né, as eras do Corporate Venture Capital,
a gente viu agora, principalmente pós-2021, um movimento de muitas empresas, seja elas listadas, seja não entrando nesse jogo, né? Então talvez a gente esteja vivendo uma era diferente desse investimento de empresas. Como é que tu vê esse posicionamento e essa maturidade disso? Talvez não como uma empresa específica, que obviamente algumas estão muito mais avançadas que outras, mas como um global, assim, como um grupo de empresas entrando no CVC. Então, a gente viu assim, né? Já existia um movimento aqui, falando de Brasil, internacionalmente, inclusive no livro no começo do livro eu conto um pouco da história do CVC, né? Porque o CVC, o berço, obviamente, que a gente tem histórico é Estados Unidos mesmo, onde surgiu, e não é tão novo assim, né? Tem caso, inclusive um caso que eu cito é do começo do século passado, tá, gente? Que nem chamou a Corporate Venture, nada disso, eu falo, é um caso até que eu acho bastante curioso, né? Porque a história foi a história da DuPont, né, um fabricante mundial, né, uma empresa já centenária, né, já tinha um certo tamanho, foi investir numa startup, vou chamar assim, chamada GM, General Motors. Mas foi um caso de CVC. Por quê? Porque ela investiu com visão estratégica, né, porque o CVC é isso. O CVC, diferentemente de outras classes de investimento, ele não está buscando só o retorno financeiro, não está investindo na startup só para ter um exit bom e ter retorno. Ele quer o retorno estratégico, ele quer aquilo que possa gerar valor de alguma forma. E no caso desse caso, por exemplo, qual era o objetivo dele? Ele falou, não, eu vou ajudar essa empresa, né, indústria automobilística na época estava começando a surgir, porque ela vai demandar os meus produtos, né, ela vai precisar consumir. Então ela está incentivando a cadeia, que pode ser um dos tipos de objetivo estratégico. Que é interessante, porque muito empreendedor acha que o CVC está lá só para depois, não, porque ele quer, vai me tomar, Não, não é objetivo. O objetivo dele era ajudar a impulsionar, porque no final era um cliente dele, potencial, tá certo? E tem muitos CVCs que trabalham com esse modelo, com essa estratégia, né? De fomento da cadeia de valor dele. Então, assim, por isso que o empreendedor precisa conhecer também, né? Ele precisa conhecer bem esse CVC, qual que é a tese, o que ele está buscando, qual que é o valor estratégico que ele busca, né? E a gente falei, né? Já teve muitas ondas que a gente fala do CVC, que o grande desafio é esse, né? Eu falo para as corporações, falo, olha, esse é um negócio de longo prazo, é um negócio que tem um mindset diferente do dia a dia da corporação. E esse é um desafio gigante, gente, porque muita corporação, por mais que fale, não, tá bom, no dia seguinte fala, não, qual foi o resultado do trimestre? Né? Falo, gente, CVC não é assim, CVC, né, como qualquer investimento em startups, é 5 anos para mais, né? Então, enfim, mas independente disso, assim, o que a gente viu no Brasil, que eu falei, o movimento começou a surgir antes da pandemia, e é claro que a pandemia deu um impulso. Deu impulso por quê? Porque as corporações começaram a perceber que elas precisam inovar cada mais e se transformarem mais para estarem mais adequadas à evolução tecnológica. Né? A tecnologia está aí, né? A gente está vendo aí inteligência artificial, né? Que tanto a gente está falando agora, o quanto isso vai trazer disrupção para um monte de setores. Então elas perceberam isso. Então caiu a ficha para muitas corporações e falou, preciso fazer isso. Né? Então a gente vê um movimento de muitas corporações começando ou fazendo. É claro que assim, a preocupação sempre que eu tenho, particularmente, é dizendo, será que estão fazendo certo? Será que elas aprenderam as lições realmente? Né? E a gente vê que algumas sim. Pesquisaram muito, estudaram muito, foram, né, para fora, conversaram com os gestores. O importante é isso, tem que estar muito bem preparado para o desafio que é fazer CVC. Não é fácil, gente, não é simples. Eu diria que assim, todas as estratégias de investimento em startup, CVC talvez seja a mais difícil de todas. Principalmente pelo lado da corporação. Mais do que até pelo lado do empreendedor. O empreendedor, eu falei, tem que saber como é que funciona, tem que se preparar, em conhecer a tese e tal, e saber, né, que barco que ele está entrando para estar bem consciente daquilo que ele pode esperar e aquilo que ele não pode esperar, né? Mas para a corporação é um desafio maior ainda, né? Trabalhar toda a mecânica dela para conseguir gerar valor, extrair valor, né, e participar ativamente do ecossistema é um desafio grande, não é simples, né? Eu mesmo falo para mim mesmo, Cássio, você adora coisa complicada, né? Mas não tem jeito. Acho que talvez esse meu lado empreendedor, né? Acho que como todos vocês que são empreendedores, adoram, né, quebra-cabeças, né? Então, por isso que eu me envolvi nisso e também estou tentando compartilhar o máximo que eu posso e ajudar essas corporações nisso. E como é que tu junta esses dois chapéus aí, né? Existe o co-investimento do investidor anjo com o CVC? Eles são estágios diferentes do investimento na startup? Como é que tu vê isso? Normalmente são estágios diferentes, né? O investidor anjo entra no estágio mais early stage e o CVC, pelo menos na maior parte dos casos, o investimento deve ser em estágio mais, a startup já está mais madura, como eu expliquei para vocês. Por quê? Porque é o momento, né, o estágio no mínimo de tração já indo para a escala, idealmente. Né? A startup já está, o investidor anjo entra normalmente na fase de validação, indo para tração, né?
E o CVC já deve entrar de tração indo para escala. Por quê? Porque o estágio que a startup já está validada, já tem uma robustez suficiente, porque assim, o CVC demanda também, né? Então, demanda e eu tenho oportunidade. Você fala, bom, se o CVC te abre, por exemplo, para você ofertar o produto na base de clientes deles, o potencial de você escalar pode ser muito rápido, só que você tenha pronto para isso, né? Não é fácil escalar muito rápido. Então, por isso que os estágios são diferentes. Então, tem muita complementaridade, né? E, ao mesmo tempo, né, evita, claro, qualquer conflito, né, vamos dizer assim, no caso, estou falando do meu papel pessoal. Sim. E agora, então, assim, uma mensagem final do Cássio Spina aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, talvez trazendo até um pouco de futurologia, o que tu vê como tendência. Bom, eu sou entusiasta, obviamente, né? Mas entusiasta, eu digo, né, pelo meu lado também como empreendedor e investidor também, com o pé no chão, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Assim, a gente tem, sem dúvida nenhuma, né, um mercado que vai crescer, está crescendo, e cada vez mais difícil ficar fora. Tá? Eu digo, isso vale para empreendedores, vale para corporações e vale para os investidores, com certeza, entendeu? Como você falou, né, considero uma classe de ativos, né? É uma classe de ativos que, né, tem histórico comprovado de trazer os maiores retornos, né, de investimento. Se você olhar, aí falando para quem é investidor, olha mais mercado financeiro e tal, se você olhar a TIR, né, média de investimento em startups, inovação, ela é maior que qualquer outra classe de ativos que você possa ter investido até hoje, garanto para você. Claro que para isso acontecer para você, como eu falei, tem que seguir, né, as boas práticas, aquelas regrinhas que eu falei, né, e muitos mais têm que entender o que você está fazendo, né? Não é só lá botar o seu dinheiro e achar que isso magicamente vai ter retorno, né? Falo, isso, né, só as pirâmides que, né, financeiras oferecem, que depois todo mundo sabe o que acontece no final, não é verdade? Não, tem trabalho para ser feito, tá? Tem que estar aprendizado, mas sem dúvida nenhuma, né, é a classe de ativos que traz melhor retorno financeiro. Então, por isso eu vejo assim, não tem como ficar fora, tá? Não tem como ficar fora, isso eu garanto para vocês, né? Porque a tecnologia está evoluindo, eu falei, com você ou sem você, ela vai evoluir de qualquer jeito. Então, aí você tem que escolher, vou querer estar dentro ou vou querer estar fora e perder esse barco aí que está, nem é barco, é uma lancha aí super veloz que está acelerando cada vez mais. Boa. Pô, teríamos muito mais assunto por aqui, mas assim, esse bate-papo não precisa encerrar aqui. Se você gostou da conversa, o Cássio tem muito conteúdo publicado online, né? Então, se você procurar em outros podcasts, no YouTube, no LinkedIn, na própria newsletter da Anjos do Brasil, lá vai achar muito sobre o Cássio. Tem também essas outras instrumentos de educação continuada, onde também, né, a partir da Anjos do Brasil, o Cássio atua fortemente. Então tem muitos meios aí de ter mais conteúdo sobre o Cássio, as próprias publicações, né, os livros do Cássio aí também, quem tiver acesso com certeza vai ser bastante interessante. Na própria CapTable, se procurar lá no YouTube da CapTable, também já falamos anteriormente com o Cássio, então tem bastante conteúdo. Então, como eu disse, o papo não precisa encerrar aqui. Se vocês ficaram com mais dúvidas, tiverem mais itens aqui a complementar, a gente leva isso para o Cássio, né? Traz a resposta aí para quem tem alguma dúvida, faz essa conexão de quem está querendo chegar até o Cássio. Tem uma pauta aqui que viraria outro podcast que um dia eu quero trazer, que é sobre o livro do Mercador de Veneza, do Shakespeare, onde tinha o financiamento, aquelas expedições até a Índia. Eu acho que ali tem muito do contexto do investimento anjo, talvez trocar uma ideia com o Cássio aqui sobre isso, né? Entender um pouco mais como que a gente consegue fazer essas conexões, essas analogias, né? Acho que é bastante interessante, mas vai ficar para um outro papo, né? Hoje a gente vai encerrando por aqui, mas nos acompanha nas nossas redes sociais. CapTable também segue tendo bastante episódios interessantes aqui dentro do podcast, nos nossos conteúdos de Instagram, LinkedIn e todas as ferramentas que a gente tem. Certamente vão alguns cortes dessa conversa, vão para esses outros locais aí que a CapTable distribui informação. E queria agradecer aqui ao Cássio, né? Muito obrigado por participar conosco, tem sido um parceiro bem relevante, onde a gente aprende muito no nosso dia a dia. Obrigado, Léo. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês, estar compartilhando aí com todo mundo, né, um pouquinho aí do que a gente tem nessa jornada, né, e conta com a gente. A gente está aqui para apoiar vocês, empreendedores, investidores, para que juntos vocês, né, deem muito certo, porque no final isso é para o Brasil, né? Isso eu digo, é o nosso legado aí que a gente deixa para as próximas gerações aí, de ter um ecossistema robusto, forte, que vai só gerar renda e emprego para todo mundo. Boa.
Agradeço também em nome do ecossistema por tudo que o Cássio já fez nesses últimos anos e com certeza aí estamos colhendo frutos de um trabalho que foi iniciado lá atrás e que continua bastante forte. Quero parabenizar a CapTable também, né? Porque vocês estão democratizando o acesso ao investimento em startups, né? Acho que super bacana e super importante também para que mais pessoas, mesmo que falem, poxa, mas o meu cheque ainda é menor, posso investir só R$1.000, R$2.000 por startup? Não tem problema, comece investindo aqui na CapTable, né? Você vai acompanhando, aprendendo, lá na frente eu tenho certeza que você, quem sabe, pode virar também um investidor anjo aí juntos. Boa, muito legal. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio.